Estimativas da Associação Nacional de Transporte Público indicam que o Brasil tem hoje cerca de 70 milhões de bikes como esta trafegando por aí. Há quem utilize para ir trabalhar ou simplesmente para o lazer. O Caminhos da reportagem de hoje vai mostrar que as bicicletas podem ser importantes aliadas para desafogar o trânsito das grandes cidades e tem ganhado muitos adeptos em todo o país. Na minha família, a gente não tinha condição de ter bicicleta. Meu pai não tinha, na época, como nos oferecer esse recurso. Então, eu me acomodei, na verdade. Meus irmãos pegaram dos amigos, dos vizinhos e aprenderam a andar de bicicleta. Eu não aprendi, não quis, tinha medo, né? E aí não tive oportunidade e não aprendi. Apesar de não saber andar de bicicleta, Sônia acompanhava o marido, Eduardo, que já era apaixonado pelas bikes. A gente fazia assim, algumas competições e ela ficava assim, em ponto estratégico, esperando a gente passar com água, Gatorade, sanduíchezinho, só para poder participar da brincadeira. Estava no meio deles, mas não estava junto com eles. Então eu falei, não, eu quero aprender esse negócio, quero fazer parte disso aí. A oportunidade só veio aos 50 anos, com a ajuda do sobrinho e do cunhado. Eu andava na grama com medo de cair, né? E o meu cunhado, né? Falou, não, você vai andar agora nessa bicicleta grande aqui, é agora. E baixou o banco e eu doida para aprender, né? Aos pouquinhos eu fui perdendo o medo, adquirindo confiança em mim mesma, né? E aí foi ficando mais fácil. Depois de pouco mais de um ano, Sônia e Eduardo fizeram a primeira viagem de bicicleta. Foi na Serra da Canastra, que é um lugar fantástico, né? Estradão. Então, foi muito bom. Para mim, foi uma conquista muito grande. Você poder viajar, que era uma coisa que eu sempre gostei, mas viajar de bicicleta é um efeito diferente. Você vê coisas que você não vê, você sente cheiros que você não sente, né? Cores, tudo. É muito lindo, é muito gostoso. Eduardo não imaginava que um dia a esposa ganharia o mundo em cima de duas rodas. Não acreditava não. Na verdade não acreditava não. Que ela não levava muito jeito pro esporte, sabe? Agora eu que tenho que treinar, tenho que levar assim mais a sério, porque senão ela quer me dar na cabeça, como a gente fala na gira do ciclista. A bicicleta foi uma forma de nos aproximar, fazermos juntos aquilo que a gente gosta de fazer. Em busca do mesmo equilíbrio sobre as rodas que Sônia já encontrou, várias pessoas se reúnem uma vez ao mês nesta praça de Brasília. Tentativa, quase queda. Crianças e adultos unidos pelo mesmo objetivo: aprender a andar de bicicleta. A Rede Bike Anjo é uma rede de pessoas apaixonadas pela bicicleta que incentiva as pessoas a usarem a bicicleta como meio de transporte, né, um meio de lazer, e ensina as pessoas a pedalar, faz acompanhamento no trânsito, dá dica de melhores rotas, faz atividades de estímulo ao uso da bicicleta, como palestras, rodas de conversa, aulas de mecânica de bicicleta. E a gente vê que o ensino a pedalar não é só a pessoa aprender a andar de bicicleta. Ela, às vezes, com isso, ela quebra uma série de bloqueios que ela tem na vida, melhora a autoestima. Depois, se ela usa a bicicleta como meio de lazer, ela melhora a sua qualidade de vida. Aos 62 anos, Dona Helenildes se desafia. Agora eu não vou desistir, né? Vou tentar até eu conseguir. E na próxima? Na próxima eu vou aprender, espero sair andando, né?
Andar de bicicleta é muito mais antigo do que andar de carro e é muito mais natural. É uma condição muito mais próxima da forma que essencialmente as pessoas se deslocar a pé, usando a energia do próprio corpo. De bicicleta você faz a mesma coisa. Quando a gente fala de introduzir o modo bicicleta, na verdade é revalorizar um modo que é natural, que é sustentável, que é saudável. Acho que houve um aumento do número de ciclistas trafegando na cidade, né? Talvez um aumento nas regiões mais ricas da cidade, porque nas regiões mais pobres sempre houve o ciclista, né? A diminuição talvez um pouco do aspecto do ciclista atleta, se tornou mais o ciclista transeunte, né? O ciclista que utiliza para ir para o trabalho a bicicleta. Entre as alternativas para ciclistas trafegarem nos grandes centros estão as ciclovias e as ciclofaixas. Copenhague é a cidade com o maior número de bicicletas em relação a habitantes no mundo. 9 em cada 10 usam bikes para se locomover. A Dinamarca tem hoje cerca de 12 mil quilômetros destinados exclusivamente ao tráfego de ciclistas. Já o Brasil tem aproximadamente 3 mil quilômetros. Copenhague, Amsterdam, Utrecht e outras cidades na Europa, né, não foi uma transformação tranquila, obviamente, né, que foi, no fundo, uma decisão política, dizer, olha, nós temos que fazer alguma coisa para o meio ambiente, para o bem-estar humano, para não congestionamento dos ambientes. A ciclovia é a segregação do espaço de circulação do ciclista. Você tira o ciclista da via veicular, de tráfego veicular, e coloca numa via exclusiva para ele. Né? A ciclofaixa é quase o inverso. É uma forma de compartilhar. Também existe a segregação, né? As faixas são separadas, mas você compartilha aquela infraestrutura. Em situações em que, principalmente as velocidades são incompatíveis, numa rodovia, em que as velocidades são de 60, 80, 110 km por hora e tal, a bicicleta de fato é um problema para o ciclista. Né? O risco é muito alto. Não estou falando nem de haver a colisão, o atropelamento, o próprio deslocamento de ar que um veículo a uma velocidade mais alta provoca uma instabilidade que pode provocar uma queda do ciclista. Então é necessário que haja mesmo a segregação. Raul estava sempre de bicicleta. A paixão pelas bikes se transformou em defesa desse meio de locomoção. De criança eu vivia levando ele para aquelas bike cross, tudo, e ele não. Mas aí ele entrou em 2014 com essa proposta de, morando na Asa Norte, ir para o UNB de bicicleta. Quando foi em 2015, ele, por conta de um relacionamento terminado, ele ficou muito na fossa e foi procurar outras coisas e resolveu fazer o curso de voluntários da Rodas da Paz. E alguns amigos dele reclamavam que tantas coisas acontecendo no Brasil na época do impeachment e de tudo, e ele só falava de bicicleta. Mas isso tudo era necessário para poder ele ser um representante da bicicleta. Quando voltava da universidade, no dia 21 de outubro de 2017, Raul foi atropelado e morreu na hora. Na via onde aconteceu o acidente, a velocidade máxima permitida para carros é de 60 km por hora. Ele tinha 70 quilos e o impacto sem freio dessa batida equivale a uma queda de 100 andares. Esse laudo foi tão bem feito que o juiz incorporou o processo. O processo está na segunda instância, a gente tem medo ainda, apesar dos pareceres da Procuradoria, tudo ser a favor da gente. Como a pena foi a mínima, se eles entram com recurso é porque querem absolver, né? Então ficavam com o argumento de que Raul estava sem capacete, mas esses laudos que eu trouxe de técnicos físicos, médicos, foi para provar que não havia no mundo um equipamento de segurança que salvasse Raul.
Ele foi suspenso de dirigir por 2 meses, que é de 2 meses a 5 anos sem dirigir, dentro do mais fraquinho. E eu acho que quem mata dirigindo, a pena forte tem que ser não dirigir. O que a senhora vai guardar do Raul? A energia dele, o riso dele, a beleza, a inteligência, isso, eu lhe digo, me preenche, né? Agora, é aceitar o resto dessa vida sem ele. Cidades europeias, no Japão, né? E já vê esse movimento do que eu chamo de domesticação do automóvel. Não é proibir, necessariamente proibir a circulação do automóvel, mas trazer esse uso para um patamar de convivência entre pessoas. Mas é impossível a gente querer que esse ambiente cordial, cooperativo de convivência aconteça quando as pessoas são autorizadas a andar 60 km por hora, 80 km por hora. Quando a bike se torna parte essencial para o trabalho, foi assim que Marcos descobriu outro caminho. Entrou nos aplicativos e se cadastrou para realizar entregas. Eu estava desempregado em casa, tinha acabado de quebrar o pé e me recuperei. Aí comecei a trampar de bike, né? A gente entrega comida e faz qualquer coisa, né? Alguns aplicativos fazem qualquer coisa, como saque em dinheiro, eu compro em farmácia, eu compro em lojas no centro de Brasília, entre outras coisas. Para ganhar cerca de R$50 por dia, Marcos não economiza pedaladas. Por mês estou com mais de 1.100 quilômetros. Às vezes é cansativo, às vezes é legal, a gente conhece várias pessoas, em vários prédios, vai em vários shops. E é bem diferente, né? E a gente fica totalmente fitness todos os dias. Teve um acréscimo muito grande de ciclistas, acho isso ótimo. Acho que isso é uma ferramenta de mudança da sociedade, né? Apesar de ser um trabalho que eu entendo que é precarizado, mas vai causar uma mudança na cidade, com certeza, esse aumento de ciclistas. Mas ainda o pessoal às vezes anda na contramão, precisa ter uma educação com certeza nesse aspecto. E também, como o fato, como eu falei, vai aumentar o número de ciclistas, vai aumentar o conflito, tem que ter educação do motorista do carro, porque senão vai ter aumento de mortes. E a ideia é que enquanto houver mortes no trânsito, a gente vai estar brigando, porque o ideal é 0. E são atualmente 35 mil por ano no Brasil. Sustentabilidade. Essa foi a principal preocupação da empresa de entregas do Acem. Todas as encomendas chegam ao seu destino de bicicleta. A gente acredita que o futuro do desenvolvimento dessas cidades passa por uma mobilidade urbana de uma certa forma sustentável. E isso é a mobilidade das pessoas, mas também dos objetos, dos documentos. Então a gente tem muito esse quê de realmente fazer entregas de uma forma totalmente sustentável dentro dos perímetros que dá para fazer isso dessa forma. Tiago é um bike boy. Pedala em média 70 km por dia entregando documentos. A maior dificuldade, primeiro, foram as ciclovias, que são bem horrorosas, para não dizer outra coisa, são bem mal planejadas, bem mal feitas. A transição da ciclovia para a pista foi muito difícil também, porque até hoje o motorista acho que não entende muito bem a cultura da bicicleta, que também é um veículo que tem que ser respeitado, acho que a maioria não entende. Acompanhamos uma entrega de ponta a ponta. E algo que eu acho bem interessante, o relatório que eles entregam nos serviços mensais, onde eles trazem um comparativo de quanto de gás carbônico a empresa deixou de
de utilizar e o quanto uma árvore de 20 anos utiliza desse gás. E foi bem satisfatório. O Bike Repórter volta a qualquer momento com um giro de notícias. E não esqueça, motorista, pegou na direção, põe o celular no modo avião. Ciclista profissional, Afonso resolveu unir o jornalismo com a paixão por pedalar. Oi, Toninho, cabeças e ouvintes da rádio. Pois é, Toninho, quem anda de bicicleta não pega congestionamento, não é isso? Eu aprendi cedo a andar de bicicleta e vi aquele brinquedo, que na verdade era um brinquedo, como uma possibilidade até de fazer percursos mais longos. Eu falei, pô, eu quero ir para a escola de bicicleta, eu não quero só ficar brincando no parquinho. Com 15 anos eu fiz uma operação de coluna seríssima, porque eu tive um esquartamento de vértebra. Depois da minha cirurgia eu fiquei 6 meses praticamente engessado e tal. Foi um trauma muito grande e aí o médico falou, olha, agora você não pode correr por um tempo. Você pode nadar ou pedalar. Eu falei, eu vou usar a bicicleta. Aos 21 anos, Afonso já era atleta profissional e com um amigo fez parte de outro projeto ousado, percorrer o Brasil para ministrar palestras contra o uso de drogas. Um trajeto de 20 mil quilômetros, todo feito de bicicleta. Quando a gente viajou pelo Nordeste, a gente se deparou com o trabalho infantil. A gente passava por canaviais e carvoarias, né? A gente via muita criança trabalhando. E a gente achou aquilo errado. Então a gente criou Educação sobre Rodas em 95, fizemos palestras nas escolas. E viajando sem dinheiro, viu? A gente ficava em polícia militar, em quartel de bombeiro, igreja, a gente tomava sopa depois das missas que as paróquias davam nas cidades do interior. E quem pedala diariamente pelas ruas de Brasília sabe bem as mudanças necessárias para que os ciclistas tenham mais segurança. Eu acho que precisa, assim, começar a criar essa consciência dentro das escolas, falando do cuidado, a criança mesmo, né? Do cuidado que ela precisa ter ao dirigir, a responsabilidade que elas precisam ter. E as autoridades, paralelamente, precisam fazer um trabalho de educação também, né? No Brasil inteiro, né? Nos municípios, nas grandes capitais, para que a bicicleta realmente se efetive como modal de transporte. E se ao invés de conhecer a cidade em um city tour tradicional, a opção fosse por um passeio de bike? Então, bom dia, gente. Meu nome é Pepe, tio Sepe, vocês podem me chamar de Pepe durante o passeio. Brasília é uma cidade muito plana, muito bonita, muito fácil de pedalar e a gente começou então a fazer, foi esse o nosso protótipo, né? Nós nem tínhamos bicicletas e a gente alugou algumas e começou a fazer os trajetos, depois a gente chamou os amigos para ver se era um negócio viável e a gente foi assim lapidando o nosso negócio e chegou aqui hoje, né? A gente tem hoje na cidade uma malha cicloviária instalada que é uma das maiores do Brasil. Isso mostra que há um novo jeito de pensar, um paradigma novo, um paradigma do transporte ativo, do transporte da mobilidade urbana, né, da micromobilidade. Essas são posturas novas para melhorar as cidades. As cidades precisam ser para as pessoas e não para os carros. E para entender um pouquinho mais como funciona esse city tour de bike, eu resolvi pegar uma bicicleta e junto com o pessoal dar uma volta. É muito mais divertido, é mais dinâmico, é mais fácil, é mais ecológico. Eu acho que tem um monte de benefícios de andar de bike
e você vive mais o turismo, muito mais do que se você estivesse num carro, num ônibus, dentro de um ar-condicionado fechado, não ouvindo, não vivendo, não estando imerso naquilo. Há quem busque um tipo diferente de bike, aproveitando outro atrativo de Brasília, o Lago Paranoá. Dona Virgínia nasceu com uma deficiência motora. Aos 8 anos aprendeu a andar de bicicleta e agora, aos 61, descobriu uma nova atividade, o pedal na água. Liberdade na água, sabe? E principalmente para mim, que tem muita dificuldade de caminhar e tem um pulmão pequeno, então tenho dificuldade de respirar também. Então, o pedalar na água, com aquela segurança, você para quando está cansado. Você para, descansa. Então, por isso é que dá a liberdade e a tranquilidade. Uma das coisas que eu acho mais legais nessa bicicleta é que a maioria das pessoas pode usar. Tanto idosos como crianças a partir de uns 7, 8 anos, que tem já uma altura, né, legal para o banco, como até pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. E é a mesma coisa que você pensar numa bicicleta com rodinha. Você não precisa do equilíbrio, você não vai cair, você não vai se molhar. No começo você acha que vai ser um negócio meio monótono. Na hora que você sobe, você vê que ela acelera bastante. Se você quiser passear, dá pra passear. Se você quiser andar rápido, você consegue andar rápido. E é um exercício muito bom. Quando você quer ver lá para um lado e ver a correnteza para o outro lado, é a correnteza te empurrando, só que você quer e você empurrando de volta. Aí tem que botar muita força para ir, mas depois vai. É muito legal. Para esse grupo de apaixonados pela bike, os domingos têm destino certo, as trilhas. Aos 59 anos, Janice não perde um encontro. Nós éramos um grupo de patinadores. E foi quando a gente resolveu iniciar os pedais, mas também não um pedal dentro de cidade, por causa do risco, o mountain bike. Em alguns percursos longos, eu percebo que funciona como meditação. A gente fica o tempo todo preocupado com o caminho, em não cair, em escolher direitinho por onde passar. E o pensamento vai longe, né? Então, muitas vezes, eu, inclusive, crio projetos de trabalho ao longo do pedal, porque vou pensando. Vamos nessa? Depois de mais ou menos 1h30, eu percorri 10 quilômetros, ou seja, metade do caminho. O percurso até aqui não foi fácil, de muito desafio. Mas eu, que fazia muito tempo que não andava de bicicleta, me desafiei. Isso é prova que qualquer um também pode tentar. É uma sensação assim de bem-estar muito grande. Tá? Você termina um pedal desse, às vezes um pouco cansado, mas se a gente juntar uma galera amanhã, a gente também faz. Eu fiz 113 quilômetros ontem e hoje eu falei, não vou deixar de ir. Se para o pessoal do Rebas do Cerrado a bike é diversão, para este atleta o assunto é competição. Esse aqui é um troféu da Brasil Ride, a principal ultramaratona das Américas. É uma prova assim, que eu tenho um carinho muito grande porque foi a que me despertou para esse tipo de evento, que são chamada ultramaratona. Eu sempre tive esse desejo de andar, o desafio, né, de sentir o vento no rosto. Eu acho que e de você ter autonomia de chegar aos lugares, né? E a questão da competição, um amigo, Pedro Igor, me falou, você poderia ir para as competições e acho que você anda bem. Participei da primeira prova, tive muita dificuldade, não é fácil no começo. Mas assim, decidi me empenhar mais, dedicar o treino e conseguir melhorar as minhas marcas, né, e ir evoluindo no esporte.
Aí comecei a correr provas não só aqui regionais, mas em outros estados. Em 94 eu já tive esse contrato de correr provas e receber para correr, então aí eu conseguia me manter, né? Apesar da minha família, minha mãe principalmente, falar, você tem que estudar, fazer um concurso. Quando a gente faz o que a gente gosta, você não vê como um trabalho, assim como um empenho, uma coisa que a gente empenha para adquirir mais conhecimento, para poder orientar bem as pessoas que nos procuram. A bicicleta foi a motivação para um novo projeto social, o Pedal Cidadão, desenvolvido pela equipe do Centro Pop de Taguatinga, no Distrito Federal. Aqui, bicicletas são reformadas e doadas para a população em situação de rua. A gente também faz uma campanha para doação. Comunidade em geral a gente pede, né? A gente busca e a gente conserta, a pessoa aprende nessa bicicleta, né? E as próprias pessoas que aprendem consertando, essas bicicletas são doadas para elas mesmas. Com a bike que ganhou do projeto, João realizou um sonho. A primeira bicicleta que eu ganhei aqui, eu rodei o Brasil e fiz uma viagem louca que eu fui até o Paraguai, Bolívia, Peru, tudo. Com a bicicleta? Tudo de bicicleta. Atravessei Paraguai, devagarzinho pedalando, sozinho. 3 meses de viagem, eu passei em 3 países. De volta ao Brasil, João ajuda a consertar as bicicletas que chegam por aqui. Para quem não tem, como está em situação de rua, é um transporte bom, né? Por enquanto agora eu estou usando ela só para me deslocar de casa para aqui, né? Que eu estou sem emprego agora, fixo, né? Mas eu uso ela para me trabalhar, assim, em reciclagem, né? Eu ponho a garupa, a caixa nela, aí vou reciclar com ela, né? É uma parceira? É uma parceira guerreira. Está na hora do carro perder privilégios, né? Ceder espaço que ele foi dado de forma irresponsável pelo planejamento da cidade e abrir espaço para os ciclistas, para os pedestres, para os patinetes, né? Então para outros modais que vão alimentar e vão reviver a própria questão da mobilidade urbana da cidade.